Fala, meu povo! Estamos aqui mais um dia, mais um episódio do podcast Gestão Build, segundo episódio, né, para quem está acompanhando. E gostaria de, antes de começar aqui a entrevista, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar aí com os profissionais da área da beleza e também pedir para a galera se inscrever, que toda semana nós vamos trazer aqui um profissional da área da beleza. Já trouxemos um barbeiro, vamos trazer esteticistas, manicures, cabeleireiros e por aí vai. E hoje tem uma participação muito especial de uma profissional muito experiente na área de podologia, que é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então nós trouxemos a Ana Paula Batista, empreendedora, empresária, mãe e também, né, podóloga. Ana, conta um pouquinho pra gente como você entrou nessa área, né? Conta um pouco sobre a sua trajetória. Para a galera aí que está pensando em entrar na podologia, né? E também um pouco como que funciona o dia a dia do podólogo. Ok. Bom, como você falou, meu nome é Ana Paula, eu tenho 48 anos e me formei há 28. Então, na verdade, eu não pensava em ser podóloga. A minha mãe é podóloga, somos de uma família de podólogos Ah, que legal. e eu queria fazer odonto. Olha a ironia, né? Só que eu engravidei bem na época do vestibular e estava totalmente direcionada estudando para isso. E fiquei um pouco perdida. E minha mãe falou: Poxa, por que você não faz o curso de podologia? E eu lembro que no dia eu brinquei com ela, falei, mas eu queria mexer na boca, eu não quero mexer no pé. O oposto. Faz sentido, né? Aí ela falou, mas é uma profissão rentável. Logo quando você sai do curso, ela é muito rentável. E Uhum. nós estamos falando, né, de uma coisa de quase 30 anos. Então, os podólogos, tinham um em cada bairro, não tinha como hoje, né, esse boom. Sim, E aí eu fui com a proposta de ficar um tempo na podologia para poder migrar para para odonto. odonto. Eis-me aqui, quase 30 anos na podologia. Fiquei 10 anos trabalhando para outras pessoas. E por que eu decidi montar minha clínica? Porque eu trabalhava numa rede de shopping. Então, é Hum, aquela linha de produção. Entendo porque o modelo de negócio de shopping, de verdade, assim, tem que ser o volume para volume para poder, poder ganhar. poder ganhar, porque são lojas, é um custo muito alto. Uhum. Então, não adiantava eu ficar me debatendo com aquele modelo de negócio. E eu pensei, poxa, eu estudei tanto, né? Eu me preparei tanto, me capacitei tanto, não para uma linha de produção. Então, eu me senti, assim, pequena dentro daquele molde. E aí, eu decidi montar a Companhia dos Pés, que completou 18 anos, para poder trabalhar da maneira como eu aprendi, né? Atendimento humanizado, personalizado, de uma em uma hora, com ficha de anamnese, coisa que em grandes redes isso não é possível. Então, foi por isso que eu decidi virar empresária, mesmo Empreendedora. sendo tão difícil, né, nesse país. Mas é muito gratificante a maneira com que a podologia precisa ser vista. Que com esse boom, perdeu-se muito a qualidade. E é uma área da saúde. Isso não Sim. pode ser esquecido. E as pessoas esquecem um pouco. Temos o título de pedicure de luxo, que me incomoda um pouco. Me incomoda também quando às vezes os clientes chegam e perguntam, não os meus, porque eu só atendo a Sim. minha carteira de clientes, né? Eu cheguei num ponto que eu não atendo mais clientes novos, eu sempre atendo a minha carteira. Mas Sim. eu ouço clientes perguntando para as outras profissionais, quanto tempo é o curso? Aí a profissional fala, 2 anos. Nossa, 2 anos só para cortar a unha? Porque é essa visão que as pessoas têm da podologia, né? Não sabe que é muito além. Precisa estudar e bastante. Entendi. Acho que a área da beleza em si, ela foi muito marginalizada durante Sim. muitos anos, né? Uhum. Então você tinha ali, ai, sobrancelha é só arrancar uns pelinhos, né? É. A área da beleza era vista como que uma área que as pessoas não precisavam estudar muito. Era como se fosse um item desnecessário, né? Um Exatamente. supérfluo. Tipo assim, a pessoa não deu certo na vida, ela vai trabalhar na área da beleza. Basicamente era É isso, né? basicamente isso. Não deu certo, vai ser Sim, cabeleireiro, vai ser uma design de sobrancelhas, ou até mesmo sim, sim. podólogo.
Então, você, nessa época que você engravidou, você buscou escolas, uma escola técnica, etc. E aí, Sim, naquela época já era 2 anos. não, Não. na verdade, eu vou contar um segredo. Eu Uhum. não sou podóloga. Você não fez curso. Eu fiz o curso, mas o meu curso é de Ah. pedicuro calista. Ah, Eu fui da última turma do Senac do profissionalizante. entendi. Após a minha turma, eles transformaram o curso em curso técnico. De podologia. Isso, aí virou técnico em podologia. Ah, Na época era só o Senac que tinha esse curso e uma única unidade que ficava lá no metrô Tiradentes. Era a única tá. unidade do Senac que tinha o curso. Lá concentrava os cursos de saúde. Ah, entendi. Só tinha, era conhecido como Senac Saúde, que foi inclusive onde minha mãe estudou. Uhum. Depois da minha turma, eles abriram mais vagas, né? Porque começou uma procura. Dali, eles foram migrando para outros Senacs, né? Que aí foi Ah, para Vila entendi. Prudente, Penha e Guarulhos, que foram os próximos 3 após o Tiradentes. E depois o Senac deu uma repaginada e saiu esse conceito de apenas uma unidade ser o Senac Saúde. Então, praticamente em todos os Senacs tem o curso hoje técnico em De podologia, podologia, que é e 2 anos. que são 2 anos. Entendi. O meu foram 10 meses. E você também já tinha experiência da sua mãe, você já Sim, convivia, né, também. na época, usavam-se um emoliente chamado formol. Uhum. Fenol, desculpa, fenol. E tinha um cheiro muito específico. Sim, E eu brinco, né, para quem é mais antigo, que eu falo que eu cresci em meio ao fenol. Né? Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar, ela trabalhava no shopping Ibirapuera. sim. Cresci dentro daquele shopping vendo ela. Teve uma época que ela tirou meio que um período sabático do trabalho e começou a atender em casa. Então eu participava muito ativamente dos atendimentos dela, porque eu ficava por ali, né? Sim. Sempre olhando. Minha mãe era manicure Hum, e migrou para podologia porque ela gostava muito do pé, ela não gostava muito de fazer mão. Ela sempre gostou de fazer pé. E sim. aí foi quando ela foi fazer o curso. Que interessante, hein, gente? E aí, nesse período que você estava grávida, né, teve que conciliar a gravidez com o estudo e depois o trabalho, etc. Em que momento você falou assim, ou foi por osmose mesmo, falou, não, agora eu preciso arrumar um emprego, né, para pagar as contas. Teve um período que você teve o bebê primeiro e aí depois você foi trabalhar, ou como Foi que... complicado foi tudo meio bagunçado, né? Uhum. Quando eu comecei o curso, que eram só 10 meses, a Bianca tinha 2 meses. Então eu lembro que eu saía, tirava o leite, deixava para minha ex-sogra cuidar dela e amamentá-la, né, Uhum. na mamadeira, e ia pro curso. Eu estudava à noite. Saía do curso, voltava e dava a mamada da noite. Sim. E no dia seguinte eu não trabalhava, né? Eu Aham. tive que parar de trabalhar. Quando a Bianca nasceu, ela nasceu com um probleminha de saúde que eu tive que ficar com ela durante 1 ano. E nesse período que eu tive que ficar com ela para cuidar, eu fui fazendo curso. Ah, Então, e eu não me perco com o tempo de profissão, porque a Bianca tem 29 anos é hoje. o, é o tempo da... Aí eu não perco nas contas, né? De Entendi. quanto tempo eu tenho de profissão. Então, quando eu terminei o curso, na época o meu ex-marido, ele trabalhava também nessa área. Ah, Inclusive, entendi. ele começou o curso comigo, mas ele não Não passou. passou. Não, ele foi reprovado e desistiu. Mas ele trabalhava com produtos ortopédicos. E ele Ah, conhecia um dono de uma clínica, na Moca, que estava expandindo e ia precisar de uma podóloga. E na época foi quando começou também a Dr. Fit. entendi que A acho que Dr. é a Fit maior rede é a hoje do maior rede Brasil, né? hoje, isso, do Brasil e tem até Uhum. fora do Brasil. Começou a Dr. Fit, então eu fiquei entre a Dr. Fit e trabalhar nesse outro lugar que era uma clínica de rua. E eu falei para ele, olha, eu não quero voltar a trabalhar em shopping, porque eu tinha feito um extra de final de ano em shopping. E a primeira loja da Dr. Fit foi no Shopping Aricanduva, perto Hum, de onde eu morava. E eu falei, eu não quero voltar para shopping por conta da Bianca, né? Então a minha opção é, de fato, ir para a loja de rua. E aí foi, acho que o grande virada de chave para eu me entender como podóloga, porque era uma loja de rua com atendimento humanizado. ah, Se eu tivesse começado a minha profissão já numa loja de shopping, de batidão, de linha de produção, eu acho que eu não teria esse conceito da importância da podologia e da importância da gente elevar.
Você teve os dois lados, né? Eu tive as duas O experiências, modo mais porque eu fiquei automatizado e o modo mais isso. humano. Eu fiquei 2 anos com ele, Uhum. aprendi, porque a gente sai cru, né? Sim. Aprendi, ele melhorou muito as minhas técnicas, enquanto trabalhamos juntos. De lá eu saí, fui para uma grande rede, que era a antiga Dr. Scholl, que virou Tecnopé. Eu cobria férias, então eles ficavam rodando comigo em várias lojas. Não gostei de trabalhar lá, saí um pouco antes deles falirem. Uhum. E foi quando eu comecei a trabalhar num shopping paulista. E aí lá eu fiquei quase 9 anos. Ah, interessante. É bom você contar essa história porque eu acompanho muitos profissionais da área da beleza há muitos anos, né? E eu vejo muitas histórias similares, assim, né? Porque a maioria das pessoas começaram, por exemplo, já era mãe, trabalhava de casa, ou então só o marido trabalhava. E aí começou fazendo unhas, né, para ganhar um dinheirinho extra, para ter um pouco de liberdade, não depender exclusivamente do marido, né? Sim, sim. Daqui a pouco a pessoa começou a crescer, e aí depois o marido teve que vir trabalhar com ela, né? Então acho que é importante esse seu relato para as pessoas realmente entenderem que existem vários caminhos, né? Sim, e tem que se esforçar, porque não Sim, foi fácil. Eu tinha um bebê de 2 meses quando eu comecei a fazer o curso, né? E quando eu realmente, terminei o curso, ela ia fazer 1 ano. Então é aquela fase de criança que sim, sim, necessita muito. E eu me esforcei, porque é exatamente o que você falou, eu não queria depender de marido. sim. E eu só tinha 20 anos. Na Que verdade, legal. 19, eu fui mãe com 19. E quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de completar 20 anos. Uhum. Então, eu não queria depender, Sim, né, sim. dele para fazer as coisas para mim ou para minha filha. E a ideia também de trabalhar era voltar e fazer a faculdade de De odonto. odonto também. Sempre focando na odonto. Sempre focando no odonto. Eis-me aqui, 30, quase 30 anos depois. Hoje me pergunto, você faria faculdade de odonto? Não. Não sei nem por que eu pensei em fazer. Eu tenho um pavor de agulha. Como é que eu ia dar uma anestesia nas pessoas? E atender sem anestesia, eu acho que não ia rolar. Então, eu não sei por quê. Eu tinha, assim, uma verdadeira paixão por dentista, mas eu acho que pela profissão e não em me tornar Entendi. Você uma achava dentista. legal, mas. Eu achava fantástico, tanto que eu fiz prótese dentária no meu curso técnico, já estava estagiando na Polícia Militar, Ah, e eu conseguiria fazer uma carreira lá dentro. Então, assim, hoje quando eu olho para trás, eu falo, gente, não tem o menor sentido a pessoa com medo de agulha virar dentista, dar ponto nas pessoas, não ia funcionar. E na podologia funcionou muito bem, né? E eu fui me destacando ao ponto de hoje, por exemplo, o meu atendimento ser um valor maior do que das pessoas que que trabalham na minha trabalham com você. equipe. O meu Legal. valor é maior, eu tenho uma carteira de clientes que eu tendo só eles e quem eles indicam. É interessante também que às vezes as pessoas me procuram, né, mandam mensagem lá na recepção da clínica pedindo para fazer comigo. E as meninas perguntam, né? Quem indicou? Foi indicação. Ah, no grupo do prédio. Olha, mas o valor com ela é diferenciado, é tanto. Não, não tem problema, eu pago. E ter esse reconhecimento é muito gratificante. Que legal. E migrar, né? Porque eu saí de um valor para outro e os meus clientes me acompanharam. E eles pagam, não tem problema. Conta um pouquinho pra gente como que funcionou essa transição, né? Que você teve a trajetória trabalhando nos outros lugares. E aí, em que momento você falou assim, não, acho que agora tá na Eu hora de eu preciso montar o sair. meu próprio negócio. É interessante essa história também. Eu comecei a ficar muito triste da maneira com que eu estava trabalhando. E eu achava que eu não gostava da podologia, porque eu ficava naquela coisa, eu queria ser dentista. Eu estou infeliz. E eu achava que a minha infelicidade era porque eu estava Trabalhando de podólogo. trabalhando de podólogo. E aí eu falei, não, eu preciso sair. Só que eu tinha me separado, tinha uma criança pequena para sustentar, Tinha os custos. tinha os custos. E como é que eu ia sair? Eu não sabia fazer mais nada. Eu só sabia fazer faxina e pé. E eu não queria virar faxineira. E eu também não queria fazer pé. Então eu fiquei naquela berlinda, né? Naquele limbo. Comecei a estudar para concurso público. Sempre gostei muito de estudar, comecei a estudar para concurso. Estudei 1 ano. Estudei, porque tem que estudar. E não passei por conta de um percentual de... Olha como é interessante, na verdade. Quando eu fui prestar a prova, eram dois cargos, era para o Ministério Público da União. E eram 2 cargos, administrativo e informática. Era no mesmo dia, eles trocaram a prova. E aí tiveram que anular o concurso, porque as provas foram dadas erradas. Nossa. Pensa.
E a examinadora desta primeira prova, como que o conceito dela de avaliação era, ela fazia um percentual total da prova. Então, X% está aprovado, X% não. Tá. Como foi remarcada essa prova, veio uma outra examinadora. Esta outra examinadora, ela fazia esse percentual por matéria. Aí que foi complicado. Porque eu bombei em informática. Sou pessoa velha, eu sou analógica. Imagina, naquela época ainda, nós estamos falando de quase 20 anos. E eu queria entrar com recurso, porque eu tinha gabaritado nas leis específicas do Ministério Público, tinha ido muito bem nos direitos e tinha ficado em informática, que não era um cargo administrativo. Não teve jeito. Achei que minha vida estava perdida, chorei muito. E falei, agora? E aí, uma hora parada, eu falei, poxa, será que não é a maneira com que eu estou trabalhando a podologia que está me deixando infeliz? Ao mesmo tempo que eu estava nessa reflexão, um cliente virou para mim e falou assim, a gente é muito assediada. Eu acho que acredito que todos os profissionais de saúde, de beleza, prestadores de serviço, os clientes assediam. Vamos montar. Não assédio. Assedia profissionalmente. Profissionalmente. Vamos montar. Porque eles têm uma visão muito idealizada, né? Chega lá, um monte de gente te atendendo, ele chega no lugar onde você está atendendo, sempre gente entrando, saindo, a pessoa já olha. Movimento. Fala, isso dá dinheiro. Hein? Isso dá dinheiro. Eu vou ficar rico. Poxa, você é uma ótima profissional, você já pensou em ter um negócio? Eu falei, não, nunca pensei. Imagina. Aí ele falou, vamos montar um. E ele já vinha, né? Cativando. Trabalhando psicológico, trabalhando meu escutador de novela. Aí eu tava bem nessa fase de prestar concurso, falei, não, nem comentei com ninguém que eu tava prestando concurso, porque era totalmente, né, podologia aqui, concurso aqui. Falei, não, e foi indo. Quando eu vi que eu não passei, eu comecei a olhar a proposta dele. Eu falei, será? E aí eu virei pra ele e falei assim, vamos. Ele assustou. Porque eu acho que o negócio dele, eu acho que ele queria, mas na hora que eu falei, vamos, E ele falou assim, ó, tem um ponto que é de uns amigos meus, que é dentro de uma quadra de tênis. Eles vão montar quadra de tênis e vai ter 2 lojas ali no estacionamento. Eu quero arrendar uma. Vamos? Falei, vamos. Fui, conversei, conheci o lugar. Não era tão longe de onde eu estava. Tá, 5 quilômetros. Falei, ok, vamos. Um tempinho depois, ele desistiu. Na hora do vamos ver... Ele desistiu, só que ele já tinha acendido uma chama em mim. Eu falei, não vou desistir. Eu falei pra ele, me dá o telefone, o contato dos donos da quadra. E ele deu. Um dos donos da quadra chamava Wilson, não vou esquecer. Eu falei, Wilson, posso conversar com você? Pode. Sentei lá com ele e falei, olha, eu sei que você conhece o Fernando, né? Mas eu queria te pedir uma chance, eu sei que você não me conhece, talvez você alugue, né? Eu não tenho um fiador. Um depósito, mas eu quero essa loja. Falei, ok. Eu não tinha R$1. Na hora que ele falou ok, eu fui pra casa e falei, agora? Quantos anos você tinha? Ai, pera. Isso foi em 2004. 2004? Eu sou de 7, eu tinha 28. 28 anos. Isso. Era jovem. Eu sempre fui meio atirada, né? E aí ele falou, vamos. Cheguei em casa e falei, e agora, gente? Como é que eu vou montar isso daí? E eu lembro que eu ia e ficava olhando, porque eles estavam construindo a quadra. E aí eu fui vendo. Todo o processo. Sabe quando você compra um apartamento e fica lá na porta do prédio, imaginando? Aí vai subir no prédio e tal, telhado, teto. E eu fui acompanhando. Quando ficou pronto, e aí eu fui juntando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Minha mãe ajudou com um pouquinho e tal. Uhum. Peguei dinheiro emprestado, fiz empréstimo no banco. Me endividei, assim, por anos. Mas montei. E aí, montei. Ela inaugurou dia 21 de dezembro de 2005. Chama Companhia dos Pés. Já começou como Companhia dos Pés? Já começou como Companhia dos Pés. E você começou sozinha ou você... Sozinha. Não tinha nenhuma pessoa ainda te ajudando? Não. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um problema, porque eu tinha uma filha para criar, Sim. Né? Morávamos só eu e ela. Eu falei, como é que eu vou fazer, gente? Porque daqui eu tenho que tirar o meu sustento e o sustento para sustentar a empresa. Então, eu fiquei 1 ano onde eu estava
e deixei lá funcionando 1 ano. Então, como é que funcionava? Eu chamei uma pessoa para trabalhar lá, uma podóloga, contratei uma podóloga e contratei uma recepcionista. Então, elas ficavam na parte da manhã lá. Duas funcionárias já. 2 funcionárias. Eu saía do shopping às 4 da tarde. Eu ia para lá. Começava a atender às 5 e atendia até às 10. Aí ia para casa, tal, ia para o shopping às 10 da manhã. Saía às 4, 5 horas eu tava lá, Atendia até atendia às 10. E elas iam embora, né? Porque só tinha uma sala, comprei uma cadeira usada, mandei reformar, mas eu tinha só uma cadeira. Então, quando eu chegava, a podóloga saía, eu chegava, a manicure ia embora, a recepcionista ia embora às 6 da tarde, né? Deu o horário dela ir embora, e eu ficava sozinha, até às 10 da noite. Foi 1 ano, assim. Aí, quando foi... Eu tinha um amigo muito querido, muito querido. E ele falou, poxa, você não... Eu acompanhei, né? Todo o seu esforço para montar. Você não vai sair do shopping? Eu tô com medo. Porque o que eu ganho no shopping me sustenta e sustenta a Bianca. O que eu ganho lá na Companhia dos Pés sustenta a Companhia dos Pés. Eu não sei se vou conseguir Você não tirar tirava os dois um do mesmo prolabore lugar. ainda. Não tirava nada de dinheiro. E o que eu fazia ficava para a clínica. Aí ele falou assim, eu te ajudo. Eu falei, como assim? Ele falou, sai. Se no primeiro mês você não conseguir pagar as contas, eu te ajudo. E eu não vou te emprestar, eu vou te dar o dinheiro. Fiquei olhando para ele. Para. Ele falou, não, eu vou te dar o dinheiro. Aí eu falei, mas tá começando dezembro. Shopping bomba final do ano, né? Aí ele falou, essa oferta tem validade. Eu falei, não, espera passar dezembro, que é onde vou fazer dinheiro. Janeiro, ele falou, não. É agora. É agora. Agora ou nunca. É agora. E aí isso já era 2006, né? Que eu inaugurei dia 21. Eu saí do shopping dia 9 de dezembro de 2006. Abri mão de ficar lá no Obviamente te final. chamaram de louca, né? Saí Sim, do shopping em dezembro, sim. no momento de ganhar mais, né? Você trabalhou o ano inteiro, no momento de ganhar mais dinheiro, porque a gente ganhava muita caixinha também, naquela época. Hoje em dia tá meio ruim de caixinha. Antigamente o shopping bombava, né? No fim de ano. Nossa, mas era muito. Eu dobrava, nós dobrávamos. Era domingos. Ficava até meia-noite na última semana. Era um movimento surreal. Não dava tempo de ir no banheiro. E as caixinhas, a gente ganhava muito presente e muita caixinha. Eu ganhava muito dinheiro em caixinha. E as pessoas que trabalhavam lá comigo falavam, você é louca. Eu falei, não, eu vou. Eu fui. Eu nunca precisei de R$1 desse meu amigo. Obviamente, em dezembro, a sua agenda também encheu lá na Companhia dos Pés. Encheu. Alguns clientes me acompanharam, outros ficaram no shopping. Eu tive a decência, né, de avisar que eu tinha o meu negócio lá. E não montei do lado, montei 5 quilômetros depois. Para não roubar cliente. Para não roubar cliente, porque existe uma coisa chamada ética que tá... Claro. Algumas pessoas têm, né? Outras não. É complicado, ética, né? Falar sobre ética. E tanto é que eu saí em dezembro. Em junho, a empresa onde eu trabalhava iria completar 10 anos. A dona me chamou. Eu já tinha saído há 6 meses. Ela me chamou para participar da festa de 10 anos. E eu fui, fiquei muito lisonjeada. E eu sei que eu saí pela porta da frente. E eu sei que se acontecer qualquer coisa e eu precisar e ela tiver uma vaga, eu sei que eu tenho essa vaga lá. Sim. E isso também diz muito sobre a pessoa. Claro, claro. Né? Então, eu contei com os clientes que... Aí, a podóloga que estava trabalhando lá para mim, eu conversei com ela, eu falei, olha, agora eu vou assumir a clínica. Ela, não, tudo bem, não tem problema, porque desde quando ela foi trabalhar lá, eu falei, vai ter um momento que eu vou assumir, e aí eu não vou conseguir manter você, a menos que eu consiga ter outra sala. Ela, não, tudo bem. Então, quando eu falei, já estava mais ou menos, e aí eu assumi muito dos meus clientes que eu já tinha conquistado nesse 1 ano que eu fiquei lá, no bairro, que são a base dos meus clientes hoje. Os clientes do shopping, a parte que foi, e aí fui embora. E 1 ano depois, eu comecei a contratar outras pessoas. Sensacional, né, gente? E é importante esse seu relato, porque você tomou uma decisão de risco, né? E aí, é o que a gente chama, você tem que tomar decisões de risco calculadas, né, gente? Então, por exemplo, a Ana, ela tomou uma decisão de risco, mas foi calculada. Assim, calculada que eu digo assim, ela saiu pela porta da frente,
Se o negócio dela não desse certo, beleza, ela ia tomar um prejuízo, mas ela tinha Para onde voltar? para onde voltar. E ela já tinha um faturamento na clínica, né? Sim, Ela já, pelo menos a clínica já conseguia se pagar. sobreviver. Uhum. Talvez se você começasse diretamente na clínica, Talvez não conseguisse. talvez não rolasse, porque a sua pessoa física ia matar a pessoa jurídica, porque você Exatamente. tinha sua despesa da sua filha, etc, etc. Exatamente. Então, para quem está querendo montar um negócio na área da beleza, se você trabalha num espaço, né, e você tem o sonho de montar o próprio negócio, você tem que fazer esse planejamento da transição, né? Sim. Porque senão o risco de você quebrar ou não dar certo é muito grande, né? E estamos falando de um período onde a podologia ainda não era um boom. Ainda estava começando Ainda estava começando a pulverizar, Eu sei. né? Então, hoje, o risco de você montar é ainda maior, porque você tem uma concorrência muito Hoje a grande. competição é muito grande. É muito grande, né? Então, eu mudei a minha clínica de endereço recentemente. Na esquina tem uma podóloga. Uhum. Então, literalmente, hoje, podologia, você consegue encontrar, assim, cada esquina, cada bairro, você consegue encontrar 5, 10 podólogas. O que na minha época, por exemplo, quando eu montei a clínica, eu era a única clínica do bairro. Entendi. Do bairro onde eu estava, que foi ali na Aclimação, e os bairros ao entorno. Aí depois começou. Começou Mas eu continuei sendo a única clínica. O que começou a aparecer foi dentro de salão de beleza, pessoas atendendo profissionais em autônomos. casa, né? Tem muito disso lá na Aclimação ainda. Mas clínica de podologia, eu fiquei sozinha. Não tem. E é isso que está precisando. De pessoas que montem clínicas, que não vá trabalhar dentro de salão, porque Sim. há um conflito desse tipo de profissional dentro de salão. Uhum. Então, procurar trabalhar, que foi o que aconteceu comigo quando eu me formei. Eu fui trabalhar dentro de uma clínica de rua. E eu aprendi exatamente a podologia como ela tem que ser feita. Humanizada, baseada na ciência, na saúde, com direcionamento. Acho que para você ser um profissional completo, né? Acho que na podologia não é diferente. Você tem que ter aquele período de vivência, né? Porque eu vejo que Sim! muitas vezes as pessoas querem fazer o curso e E já já montar o próprio saí! espaço, né? Não funciona, porque que lastro você tem de experiência? Experiência. Que músculos você tem emocionais até para lidar? Não é fácil você ter um negócio. Então, se você não tem ali uma bagagem para você chamar de sua e falar vamos, Uhum. você não vinga. Não vinga. O número ainda é muito alto pelo Sebrae de empresas que fecham no primeiro ano. E entre 10 as que atingem 5 anos é uma, né? Uma ou duas, né? Exatamente. E a gente não tá falando nem dos CNPJs que às vezes ficam abertos, né? Às vezes a São só do pessoa que abre o e não CNPJ fecha e nunca, não fica fecha nunca, eterno. exatamente. Mas em dados oficiais é assustador. Sim, Mas porque as pessoas elas colocam o sonho à frente do trabalho, do trabalho, de uma coisa da estruturada, vivência, da da experiência. vivência, da experiência, de não ser kamikaze, se jogar. Embora muitas vezes precisamos ter uma certa loucura, mas como você falou, tem que ser uma loucura Calculado. calculada. Até para ser louco a gente tem que ter critério. Não dá para sair doido. Ah, vou montar, porque é um dinheiro que você empenha. E hoje, uma sala de podologia ela custa caro, porque a cadeira da podologia é caro. Né? Você gasta aí R$ 10.000 fácil numa cadeira, fora todo o restante. Né? Porque a empresa, se a pessoa vai montar só uma salinha para ela, não vai ser só a cadeira, né? Tem Sim, todo o entorno, você tem a recepção, você precisa de uma recepcionista. Nós que atendemos, que trabalhamos, né, do ramo da beleza, da saúde, que realizamos atendimento, fica difícil você atender a pessoa e atender porta, né? sim. Por exemplo, uma pessoa que faz sobrancelha, ou que faz cílios, ou que faz cabelo, vai parar para ir atender porta, Não telefone? dá, não dá. Precisa de uma pessoa ali na Precisa. porta, minimamente, até ela conseguir engrenar. Sim. Como é que ela vai fazer isso se ela não tiver um suporte? E outra, trabalhar para os outros me fez ver o que eu quero e o que eu não quero ser. Como o que funciona e o que não funciona. Até para eu direcionar as meninas da recepção, eu tive que ter a vivência num lugar e ver como funcionava a recepção. Porque até para você direcionar, você tem que saber. Sim. E se a pessoa não tem essa vivência quando ela sai dos cursos, como que ela vai aplicar no próprio negócio?
E escola ensina o mundo de Bob, né? Eles ensinam a Teoria, Disneylândia. né? Quando você vai para o mercado de trabalho, você leva um susto. Você fala, meu Deus, é assim? Mas lá no laboratório não era. Lá na faculdade não era. Lá no curso não era. É, mas o mercado é assim que ele se comporta. Então, se você não tem essa experiência, a chance de falência é muito grande. Hoje você diria que a podologia, ela é uma profissão saúde ou saúde barra beleza? Ou um pouquinho das duas coisas? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Por Uhum. quê? Tudo que é saudável fica bonito. Não tem nada saudável que fica feio, né? Então, um pé saudável, um pé bem cuidado, você olha, ele fica lindo. Então, eu sim entendo que a podologia, ela trabalha também a estética. Sim. Porque nem sempre as pessoas que nos procuram têm problemas. Às vezes ela quer ali porque ela sabe que quando a podologia, né, o podólogo, a podóloga vai fazer o pé dela, vai ficar mais bonito do que de repente ela fazer em casa. E ela se sente mais segura, principalmente homens. Uhum. E na hora que você faz aquele pé que, em teoria, não tem nada que esteja doendo ou, nossa, horrível, fica bonito. E a pessoa se sente bem, traz uma sensação de bem-estar e cuidado para a pessoa que ela se sente mais bonita. Então, eu acho sim que a podologia ela é saúde barra beleza. Vocês devem receber muitas buchas lá, né? Porque Você sabe, imagina. teve um episódio de uma cliente que me mandou uma mensagem e ela falou assim: eu tô assistindo aqui um programa e eu preciso muito te fazer uma pergunta. Eu falei, tá, o quê? É um programa chamado Meus Pés Estão Me Matando, passa na Discovery Home Health. E aparece lá uns casos cabeludos, né? É um programa americano. E lá a podologia é medicina, né? Ah, É um ramo da medicina, eles fazem cirurgias, né? É um negócio que chama podologista. E ela fez assim, eu sei que é lá nos Estados Unidos e lá o pessoal meio não se cuida, mas é isso aí que aparece pra você? Eu fiquei desesperada quando ela eu teve a vi. curiosidade. Aí eu falei, ela mentira. Porque eu acho que eles inventam esses casos, porque não é possível que uma pessoa tenha um pé assim. Eu falei, não, é verdade, aparecem esses casos para nós e todo mundo fica chocado, como é que pode? E hoje a podologia virou vídeo satisfatório, né? Ah, sim, no Instagram, né? As Extraindo pessoas, unhas. os clientes aí falam, ai, quando você tá mexendo, a pessoa, ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá bom. Ai, nossa, é tão satisfatório, eu adoro ficar vendo esses vídeos lá em casa. Você assiste? Eu falei, não, não assisto, eu não gosto. E hoje, Ana, como que é a Companhia dos Pés? Hoje você tem uma equipe que trabalha para você. Você Isso. também atende os clientes da sua carteira, igual você falou, né? Uhum. A Companhia dos Pés, ela tá no terceiro endereço, né? Meio nômade, mas assim, tudo tem justificativa. O primeiro endereço eu Ah, fui. olha, mas em 18 anos não é muito não, né? Não, Mas é tá um bom sempre no mesmo número. bairro, né? Agora eu subi um pouco de bairro. Aham. Mas o primeiro endereço eu fui desapropriada, fui convidada a me retirar. E eu já estava lá quase 9 anos. Aí eu fui para o segundo endereço. Depois de 8 anos, a mulher quis vender a casa. E não me interessava, enfim. E aí eu me mudei, que foi essa terceira vez. E ela passou nos primeiros 3 anos por reforma, eu ampliei, aumentei o número de salas, aí fui agregando outros profissionais. Sim. Primeiro manicure, depois depiladora, estética facial e corporal. E já tive massagem, já tive aurículo, acupuntura Ah, de sim. aurículo. E hoje eu tenho uma equipe de podólogas, tem um esteticista, ela faz microagulhamento, micropigmentação, as sobrancelhas, tem o manicure, Virou uma clínica mesmo, né? virou uma clínica multidisciplinar, assim. Estou com um projeto de colocar a parte de harmonização facial, massagens, estou com uma terapeuta reiki agora, Hum, sempre voltado para essa área, sabe? sei. De saúde e bem-estar. Ah, legal. E hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? Somos em 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Comigo 8. Conta pra galera como que você faz para os pagamentos dos profissionais, como que é a parceria, se tem contrato, se não tem, como que funciona essa parte? Sim, após ser prejudicada por uma profissional pouco ética, para a gente falar pouco, que me acionou via justiça.
E eu, felizmente, ganhei o processo, o que foi uma grande vitória, porque hoje você ganhar um processo trabalhista Era uma prestadora de serviço. era uma prestadora de serviço, uma podóloga, que simplesmente achou que tinha direitos, sendo que ela entrava quando ela queria, tinha meses que ela trabalhava na parte da manhã, tinha meses que ela trabalhava na parte da tarde, tinha dias da semana que ela não ia, feriado ela emendava, mas isso era tudo acordado já quando ela entrou, e ela ficou Sim, comigo 5 anos. E depois que eu levei esse tombo, que eu vi que eu tava sendo muito ingênua. sim. Porque você teve que gastar com advogado, né? Mesmo não perdendo a Sim, causa. na verdade eu perdi em primeira instância, e recorri. E Ah, eu não sabia que para recorrer é muito dinheiro. Por isso que as pessoas não entram com o processo hoje em dia, entendi da pior maneira. sim, E ganhei em segunda instância, né? E então falei, bom, eu preciso parar de ser ingênua e achar que os profissionais têm a mesma ética, porque a gente baliza os outros por nós. sim. Né? Então, como eu nunca tive problema, nunca dei problema, e trabalhava como prestadora de serviço na outra empresa e nunca acionei, porque ela nunca me obrigou, fiquei lá 9 anos, 8 anos e meio, porque eu queria, ela não me obrigou. Então, uma cliente minha muito querida fez um contrato de prestação de serviços. Então, hoje, todo mundo que entra na Tem um clínica, contratinho. um contratinho de prestação de serviço, de PJ para PJ, onde a gente já acorda tudo sobre comissões, formas de pagamento, tudo lá combinado, o horário que a pessoa. E assim, a pessoa escolhe, olha, a clínica trabalha de tal hora, que horas você? Ah, eu quero trabalhar de tal hora. Ok. Ah, eu quero trabalhar de tal dia a tal dia. Ok. Assina aqui. Então, tá tudo aqui no contrato, essa é a sua parte, essa é a minha parte, assina. E aí ficou mais. Eu me senti um pouco mais segura. Fiz uma cláusula de que as pessoas não poderiam montar num raio de 2 quilômetros, 2 ou 3, se eu não me engano. Pra não virar concorrente. Você sabe que eu não tenho medo da concorrência, mas eu não acho justo Sim, sim. levar os clientes. Claro. Monta distante e avisa os clientes. Sim. E o cliente decide. Agora, se você vai montar em frente, É, cliente esse que você não batalhou para é ter, verdade. Você não investiu, né? não, porque quem investe é a empresa. Então, Exatamente. eu avisei os meus clientes, avisei, mas eu montei a 5 quilômetros. Tantos que uns falaram, olha, para mim é inviável. É muito mais Sim, fácil eu vir aqui. Obrigado pelo tempo. E ok, tem cliente para todo mundo. é verdade. E aí as pessoas precisam só ter essa noção, porque muitas vezes o profissional acredita que o cliente é dele, e é em partes. É, É dele porque ele manteve o cliente ali, porque ele fez um bom trabalho. Mas quem trouxe o cliente exatamente. até ele? Quem deu a Então, estrutura? vamos dizer assim que é 50-50? Sim, 50% do claro, local e claro. 50%. Então, você tem que dar ali uma chance também para a empresa onde você prestou serviço. Então, se Exato, você monta um concordo. pouquinho distante, o cliente decide. E você paga mensal ou quinzenal? Eu pago semanal. Semanal. Elas escolheram assim. Antes eu pagava quinzenalmente, aí veio a pandemia, elas pediram para ver se podia ser semanal, transformei em semanal. Quando acabou a pandemia, me reuni com elas, porque a gente faz reunião todo mês. Sim. Sentei com elas e falei, meninas, era quinzenal, passou a semanal, o que vocês querem agora? Que acabou a pandemia, que a gente tá, ufa, Sobrevivendo. sobrevivendo, seguindo o nosso caminho. Ah, pode manter semanal? Pode. Então lá não existe uma ditadura, é tudo conversado. Até quando eu vou fazer, de repente, uma promoção. Ai, vamos fazer uma promoção pro Dia das Mães? Eu sento com elas, meninas, o que vocês acham? Pensei em fazer assim, e dar um mimo, ou dar um desconto. Vocês acham legal? Elas, achamos. Aí eu faço. Então tudo é conversado porque é esse contrato de parceria, né? E aí hoje eu pago semanalmente, porque elas escolheram assim. Cada grupo de profissional tem um percentual específico, né? Uhum. Então, para as podólogas, manicure, esteticista, porque assim, se elas dão material, se quem dá o material é a clínica, cada uma escolhe de um jeito. Então, hoje eu tenho profissionais que o material é da clínica, eu tenho profissionais que o material é dela, eu tenho profissionais que querem um fixo. Então, cada uma eu faço o que fica melhor para ambas as partes. Não Ah, tem um modelo assim, não é padronizado, né? Cada não. pessoa é uma situação. Isso, cada grupo de profissionais é uma situação. E o que hoje a Companhia dos Pés tem 18 anos já, né? O que você pretende aí para o futuro? Quais são os seus planos? Eu vi que você vai começar a dar cursos, né? Isso. Formar novos profissionais.
Isso, é um projeto que está saindo do forno, mas ele já tem um tempo. Ele começou porque eu sempre contratei recém-formados. Sempre gostei de Você gosta de recém-formados. moldar a pessoa. Isso, sempre gostei. E eu tive uma ajuda tão absurda quando eu me formei e o Silvio me pegou pela mão e foi tão perfeito para mim. Eu sou tão grata a ele até hoje que eu quis replicar esse modelo. Só que começou a ficar difícil. O Senac está lançando, posso ter cancelado por causa disso. O Senac está lançando profissionais muito ruins no mercado, Só para muito te interromper rapidinho. despreparados. Hoje o curso de podologia, ele é um curso livre? Ou ele, por exemplo, para você executar a profissão, você precisa realmente do curso, do diploma? Precisa do Precisa. diploma, sim. Mas eu vejo ele como um curso livre que qualquer pessoa pode fazer. Ela não Qualquer precisa nem ter pessoa. aptidão. Entendi. Se você quiser ser podólogo, você pode ir lá, É diferente então pagar. de manicure, por exemplo. Manicure, se você não tiver o diploma, Você pode trabalhar, você não tem pode problema. trabalhar. Como é a área da saúde, é exigido o diploma. Sim. Só que hoje não há mais repetência. Não se repete mais. A pessoa só repete no curso se ela não tiver 75% de frequência. Ah, tá. Só a frequência ela já consegue passar. Sim, sim. Mesmo Você que o não fa... desempenho seja abaixo do esperado. É, é. Conversando com uma profissional do Senac, eu perguntei isso para ela. Tem reprovação? Ela falou, a gente não usa esse termo. Eu falei, não? Mas qual é o termo? Temos uma linguagem senaquiana de tratar as coisas. Aí eu, tá. Mas qual é o percentual? Ela, 5%. Eu falei, 5%? Eu falei, como consumidora dos profissionais que vocês colocam no mercado, eu digo para vocês que tá muito ruim. Tecnicamente falando. Sim, é sua opinião, né? Tecnicamente falando, muito ruim. E eu tenho falado isso já há bastante tempo. Que a podologia vai chegar num ponto que vai ficar bem complicado. Porque você coloca pessoas que não estão capacitadas para trabalhar com bisturi aos montes no mercado. É, um negócio meio sério. É muito sério. É muito sério. Então, quando eu pego recém-formados, né, e estava ensinando, assim, eu só aparava algumas arestas, sabe? Porque a pessoa Sei. vinha pronta, você só precisava falar, ó, agora no mercado de trabalho é assim que a gente trabalha e tal, laboratório é diferente do laboratório. Sim. Ela falou assim para uma delas falou assim para mim: "Você já pensou em dar curso?" Eu falei: "Não". Ela falou: "Pensa". E aquilo ficou. Passou muitos anos. Até o ponto que eu vi que eu não conseguia mais contratar recém-formados. Hoje eu não contrato mais recém-formados, eu não consigo. Porque eu também não teria o tempo suficiente para Eles ficam poder. muito cruz. Né? Muito. É assustador. E aí eu falei, poxa, então veio essa fala dessa profissional que trabalhou comigo. E aí eu montei o curso. Ah, Montei o curso, era um curso presencial. Eu tive 3 turmas, montei um laboratório, fiz tudo. Montei 3 ou 4 turmas e foi, nossa, aí falei, é isso aí que eu quero fazer. é, você tem Ah, lastro para isso, né? é isso aí que eu quero Você fazer, tem poxa. experiência para isso, porque ocorre hoje no mercado é que muitas vezes o próprio professor não tem ainda a experiência, a vivência de formar outras pessoas, né? E aí isso vira uma bola de neve. É, porque ele já vira docente, né? Ele se forma, ele tem um Exatamente. bom desempenho e já vira docente, mas ele não tem muita experiência no dia a dia da rua, né? Do mercado, de Exatamente. passar por vários tipos. Eu trabalhei de uma maneira humanizada, depois fui para a linha de produção, trabalhei em grandes redes. Então, tudo isso traz muita experiência para você. Traz. E aí aconteceu um problema estrutural no meu laboratório, eu tive que pausar por um período ali. Quando eu pensei em retomar, veio a pandemia. E pós-pandemia, tudo ficou digital. E com essa minha mudança de endereço, que foi a última, eu perdi espaço do laboratório, onde eu estou. Agora eu não tenho Ah, espaço para laboratório, espaço físico. E aí uma amiga falou, vai pro digital. Eu falei, gente, eu sou analógica, sou velha. Eu uso meu celular assim, é uma Ferrari, eu uso igual Fusca, sabe? Eu só sei mandar mensagem, fazer ligação e olhar a rede social. Eu não domino o digital. E aí ficou patinando pós-pandemia, essa coisa do digital, até que uma pessoa muito querida falou, olhou para mim e falou: "Vamos". Ela é do digital, tirou um período sabático do trabalho e ela falou: "Não entendi podologia, mas eu consigo, eu sei do digital porque ela é de tecnologia". E estamos juntas.
O seu curso é online? O meu curso é online. Será top. online num primeiro momento, mas eu não desisti do físico. Eu gosto muito da prática. Eu gosto muito do olho no olho, Uhum. presença, né? Para mim, eu confesso que é difícil ficar falando na frente de um celular, na frente de uma câmera. Eu me sinto meio boba, sabe? Me coloca para falar para 100 pessoas, eu desenrolo. Me coloca na frente do celular, eu fico, me dá cacuete, fico gaga. Eu acho péssimo. Você Entendi. fica falando na frente do espelho, né? E o curso vai ser lançado, fiz uma aula gratuita com alguns conteúdos, até para que as pessoas me conheçam e vejam se o que eu sei conecta com o que elas precisam. Sim, sim. Então, será a semana que vem, o lançamento da aula gratuita e a abertura para o curso online, essa primeira parte do curso. Legal, olha aí, gente. Para quem, no seu curso é voltado para quem já trabalha, Para ou quem para é quem formado, quer, eu não formo podólogos, aham, né? Eu especializo eles, para galera que isso, já trabalha com podologia e recém-formados, quer se especializar. isso. E fala o seu Instagram para a galera seguir, eu vou colocar aqui também na É descrição do vídeo. anapaula.podóloga, anapaula.podóloga e da sua empresa é com Cia dos Cia dos Pés. Pés. Cia dos Isso. Pés. Então é isso, Ana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer entrar na área da podologia e também o que é trabalhar com podologia para você. Essas duas perguntas. Vou começar pela segunda pergunta, o que é trabalhar com podologia para mim. Tá. Você saber que você está aliviando a dor de uma pessoa é surreal, assim. Da pessoa olhar no seu olho e falar muito obrigada. Eu acho que quem trabalha com o público na prestação de serviço, seja na parte de saúde, na parte de estética, dá aquele quentinho no coração, Eu sei. sabe? Quando você. Eu sou tomadora de serviço, né? Então eu Uhum. faço os meus cílios, eu faço minha sobrancelha. E quando ela me dá o espelho que eu olho, eu falo: Meu Deus, cheguei aqui toda bagunçada e tô saindo tão bonita, muito obrigada. Então, a gratificação vem daí, não é somente do valor que a pessoa paga, né? Mas é do quão grato ela é por você ter ajudado. Sim. Qual foi a primeira pergunta? O que Que eu já me você perdi. deixar de mensagem para a galera que quer entrar na área de podologia ou que ainda está naquele início ainda, balançando, sabe se vai ou se não vai. Se Quer- você gosta de estudar, porque tem que se atualizar o tempo todo, ainda mais hoje, né? Hoje tem muita Tem tecnologia, muita né? tecnologia, você dorme e acorda e já tem outra. A podologia meio que é meio velha, assim, não tem Sim, tanto, sabe? Não tem, a roda já foi inventada, não tem muito o que fazer. Mas sempre dá para você melhorar o atendimento em eu si. sei. A técnica, ela permanece um pouco como eu me formei até hoje, é a mesma. Só que tem outras coisas que envolvem Sim, o atendimento, né? Então, você sim está se atualizando sempre na técnica, no atendimento ao cliente, não ficar só focado na técnica, mas também como atender o cliente melhor, como fazer isso. Seu marketing pessoal é muito importante, porque precisa se diferenciar, sim. porque tem muito podólogo, então a pergunta que tem que ser feita é: que tipo de podólogo você quer ser? O mediano, que é encontrado em cada esquina, ou o que realmente faz a diferença na vida das pessoas e pratica a podologia com excelência. Se você tem essas vontades dentro de você, se você gosta de mexer com o pé, se você gosta De trabalhar com de pessoas. trabalhar com Porque tem gente que pessoas, quer trabalhar na área da beleza e não gosta de pessoas. Aí fica difícil, né? é, é insalubre trabalhar com pessoas, é insalubre, as pessoas são difíceis. Mas você adquire ferramentas para lidar com as pessoas difíceis, né? Sim, sim. E fazer a diferença na vida dela. Então, se você tem isso dentro de você, e para você que está se formando agora e quer fazer diferença na vida das pessoas, a podologia é o caminho. Show de bola. Galera, estamos encerrando aqui então mais esse episódio. Foi sensacional aqui com a Ana Paula sobre podologia. E aí eu vou deixar aqui para vocês o link na bio também, na bio não, né, na descrição do vídeo. Do cupom de desconto para vocês acessarem a ferramenta Trinks, que é um sistema de gestão para estabelecimentos de beleza. E usando o meu cupom de desconto, vocês vão ganhar até 30% durante 3 meses, tá bom? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, segue a gente lá no canal
E também não esqueçam de seguir a Ana Paula no Instagram, ok? Um abraço e até a próxima.